Olá! A nossa história de hoje é um episódio que aconteceu com o rei Luís XIV, que ficou muito conhecido nessa história pela sua ostentação em mostrar poder, em mostrar luxo. Era apegado muito aos valores materiais. Não tinha medo de ser traído, vivia na opulência, mas tinha uma religião e a religião dele punha um pouco de medo nele. Portanto, ele sempre pensava antes de tomar as decisões que tinha que ser tomadas em relação ao seu reino, mas não tinha piedade. Sempre pensava que ele era o mais poderoso. Tem até uma frase que ele fala, segundo a história, diz que ele dizia que depois dele, que terminasse o reinado dele, viria o dilúvio. Gostava de luxo. O seu nome também ficou conhecido como o Rei Sol, porque tudo brilhava, muito ouro, muita ostentação, e a preço da pobreza, da miséria do seu reinado. E ele tinha muito medo de perder esse poder. Ficava apegado um pouco à religião, porque nesse tempo os religiosos, cardeais, bispos eram poderosos. Então fazia sempre os acordos para viver bem com esses religiosos. E aconteceu que um dos seus homens da sua corte veio dizer a ele que estavam tramando tirar o reino dele, acabar com a vida dele e acabar com o reino dele. E o rei ficou assustado, mas, como sempre, muito orgulhoso, falou: me traga o nome dos que estão tramando isso contra mim. E esse delator ficou encarregado de trazer os nomes e trouxe a ele os nomes das pessoas que estavam tentando tirar o seu reino, como segundo o delator tinha dito. Ele leu os nomes, ficou muito admirado, ficou aborrecido, ficou irritado, querendo se vingar, mandar todos para a morte. Mas porém fez com que ele não fizesse isso. Depois dos nomes que estava na lista, depois de cada nome que estava na lista, tinha o símbolo da cruz que todos conhecem, que Jesus deixou esse símbolo como a pior coisa que foi feita pelo homem. Levar à cruz um homem bom, um homem justo e um homem caridoso. E ele ficou com medo. E não mandou, e desistiu da sua vingança e desistiu de mandar esses homens à morte. Por quê? Porque ele pensou que o seu nome estaria ligado a esse símbolo, e ele tinha certeza que Jesus tinha sido injustiçado, porque segundo a história, tinha sido mesmo injustiçado, como nós todos sabemos. Então ele pensou e falou ao delator: vou perdoar a todos, não vou mandar matar ninguém. E com isso ele saiu ganhando, porque se sabia que havia muitas mentiras, muitos planos para se acabar com o reinado dele. E ele desconfiava do próprio delator. Mas o que fez ele mudar mesmo de ideia foi o símbolo da cruz. Ele voltou para si mesmo e pensou: não queria ser lembrado como também mais um que mandou pessoas à morte. E essa é uma história muito curta, mas que traz um pensamento, uma reflexão, que quando nós ouvimos falar de Jesus,
Quando ouvimos falar dos seus feitos, dos seus milagres, ficamos muito felizes, ficamos com as vibrações positivas, pensando em fazer o bem, em fazer o melhor de nós. Então, que nós tenhamos sempre essa lembrança do Cristo, não o Cristo na cruz, mas o Cristo fazendo os seus feitos, dizendo as suas lições, dizendo o seu código de vida que Ele deixou para nós. E com isso, nós possamos modificar, tomar decisões a partir daí, decisões que melhorem a nossa vida em quem está ao nosso redor. Que nós possamos sempre pensar no Jesus quando tivermos que tomar alguma atitude. O que nós pensemos o que Jesus faria se estivesse na situação que nós estamos, quando tivermos que tomar qualquer atitude mais séria, mais necessária na nossa vida. E assim, vou falar uma frase de Paulo de Tarso, que disse, Paulo de Tarso, que era um homem muito forte, muito conhecedor das leis, e mudou a sua vida radicalmente quando à entrada de Damasco ele viu Jesus e daí passou, em nome de Jesus, propagar os seus ensinamentos de caridade e de amor. E essa é a frase, uma das frases de Paulo. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa vontade. Então, o rei Luís XIV, ele quis mudar naquele momento. Talvez fosse só por um momento, mas daí que começa as mudanças em nós, por um motivo, por um símbolo, e assim nós vamos gradativamente mudando, que não é de uma hora para outra que vamos mudar. Como Paulo, poderíamos fazer isso, como Paulo mudou radicalmente, mas enquanto não podemos, vamos mudar devagar. Isso é possível, porque nós estamos aqui é para melhorar, é para dar o melhor de nós, e o melhor de nós é dado por Deus. Então, que nós somos filhos de Deus, então que possamos ser dignos de ser chamados assim. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, hoje e sempre. E muita gratidão a todos. Que assim seja.